Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim compartilhar com vocês mais cedo o versículo do dia. Pois é, sempre gravo à noite e agora estou gravando aqui à tarde, né? Nesse domingo. E, como eu falei, mencionei na outra gravação, eu estarei aqui compartilhando agora Isaías capítulo 37, dando a continuidade sobre as ameaças que Jerusalém estava enfrentando do rei, né? O Senaqueribe, o rei da Síria. E vamos ver aqui, né, que quando a gente paramos na parte do capítulo 36, no versículo 22, o qual o povo de Deus, assim que recebeu toda a instrução por carta, através do mensageiro do rei, né, das ameaças, e o povo de Deus fez-se presente ali, contou tudo para o Ezequias, o rei de Judá, né? Ele estava ouvindo tudo que foi falado. Imediatamente, né, Ezequias, ele entendeu que a luta dele era totalmente espiritual e que o que ele não podia fazer, Deus podia. Por quê? Porque o reinado do Senaqueribe era um reinado, quem olhasse, via, temia, pois eles venceram muitas cidades, muitos reinos, eram preparados, eles sempre tinham conquista, colecionava conquista. E o número, né, do povo aqui, o qual Ezequias liderava, não era tão de peso, né, como o do rei Senaqueribe. Mas aqui nós vamos ver a prova viva do poder de Deus, que quando Deus assume o comando, o controle da nossa batalha, quando Deus está conosco, né, Deus passa a assumir o controle, né? Deus passa a guerrear, pois com Deus do nosso lado, a gente nunca está sozinho. Batalhão de anjo vai estar guerreando. O Senhor vai agora assumir a peleja. Isso mostra que aquele que é de Deus, a nossa força não está no nosso braço e não está em quantidade. Isso mostra que quem tem Deus do seu lado nunca perde. Ezequias, ele entendeu que causa que não era para ele resolver, mas era para Deus resolver. Ele apresentou para Deus aquela dificuldade, aquelas ameaças. Ele foi buscar a ajuda de Deus. E é muitas vezes assim que acontece quando nós enfrentamos algumas diversidades na nossa vida, né? Nós vamos fazer o que agora sim? Eu vou fazer presente a Deus. Eu vou apresentar para Deus essas afrontas, essas ameaças, essa adversidade e crer que Deus vai se levantar a meu favor. Ou seja, por essa causa me põe de joelho, diz o apóstolo Paulo. Aqui nós vamos ver que Ezequias se colocou de joelho, mostrou a dependência dele em Deus e mostrou que essa causa era para Deus resolver, né? E se assim fizermos também, vamos ver a intervenção divina, vamos ver o poder de Deus se manifestando, né? O nosso Deus nunca chega atrasado, ele chega na hora certa, mas Deus sabia já o que estava acontecendo, sabia sim, mas é necessário apresentar a Ele as nossas queixas, as nossas razões, para que Ele venha nos justificar, amém? Então nós vamos ver um rei que temia Deus, que buscava Deus, né? Que tinha uma liderança que respeitava Deus, que buscava a intervenção divina todas as vezes que se encontrava sobre a ameaça do inimigo, né? E aqui nós vamos ver os detalhes, como é importante nós mantermos a nossa comunhão, manter essa segurança, pois essa segurança só vem quando há fé em nosso coração, quando a palavra de Deus. E quando apresentamos para Deus, pois quando entregamos para Deus as nossas aflições, as nossas preocupações, nós sentimos calmo, tranquilo, porque entregamos na mão do poderoso e entramos no repouso de Deus. E nós vamos ver aqui
que essas ameaças não foram provocadas pelas pessoas que eram de Deus, mas as ameaças vieram ao encontro daqueles que estavam ali, na posição, estavam ali em sua cidade, mas vieram e eles agora tinham que responder com fé e confiança, não é verdade? Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, né? Isso mostra que o líder aqui, Ezequias, ele foi um líder, né? Que com a sua postura espiritual, ele mostrou a dependência dele em Deus, buscou a Deus, e o povo, vendo todo esse comportamento, toda essa reação desse homem de Deus, eles também iriam agir dessa forma, não é verdade? Vamos ver aqui. Quando o rei Ezequias ouviu esse relato, rasgou as roupas e vestiu-se com pano de saco, e entrou no templo do Senhor e enviou Eliaquim, o administrador do palácio, Sebinar, o secretário da corte, os principais sacerdotes, todos vestiram com pano de saco ao profeta Isaías, filho de Amós. Então, eles fizeram um propósito, se colocaram com uma roupa de saco, né? Um pano de saco e de humilhação, em outras palavras, se curvou perante o Senhor, clamaram ao Senhor, dizendo assim: assim diz o Senhor rei Ezequias, hoje é um dia de angústia, insulto e humilhação. Então ele apresentou para Deus: Senhor, eu estou aqui me humilhando, né, perante o Senhor, nessa fé e confiança, pois hoje é um dia de angústia para nós, pois estamos vivenciando esse insulto dos nossos adversários, as ameaças, né? Essa humilhação, né? Esse cenário, né? Estão zombando do Senhor, da minha liderança, zombando do povo de Deus, porque eles têm mais condição do que nós, que eles são fortes demais e acham que vai tomar o nosso lugar e vai derrotar os filhos de Israel, né? Em outra palavra. É como, aí ele falou assim, é como quando a criança está prestes a nascer. Ele estava falando do mais íntimo do coração dele, o que ele estava sentindo naquele momento. Ele estava querendo mostrar para Deus o sentimento dele, o que estava acontecendo, um misto de sentimento daquela situação que estava ocorrendo. Ele disse, é quando a criança está prestes a nascer, mas a mãe não tem força para dar à luz. Ele vem dizendo assim, ou seja, o Senhor é aquele que sonda e conhece os corações. É a Ti que invocamos, é a Ti que suplicamos, né? Contudo, talvez o Senhor, seu Deus, tenha ouvido a porta-voz que o rei da Síria enviou para desafiar o Deus vivo e o castigo por suas palavras. Por favor, ore por nós, que estamos. Depois que os oficiais do rei Ezequias transmitiram a mensagem ao profeta Isaías, ele respondeu, né? Então ele falou assim, depois que esse clamor foi feito, né? Ele pediu também, né? Cadê? Aí tá dizendo aqui no 2, enviou Eliaquim, o administrador do palácio, Sebinar, o secretário da corte, os principais sacerdotes, todos vestiram pano de saco ao profeta Isaías, filho de Amon. Eles lhe disseram, assim diz o Senhor. Eles enviaram a carta dizendo, né, assim diz o Senhor, dizendo tudo o que estava acontecendo para o profeta Isaías, né? E depois ele falou assim, depois que os oficiais do rei Ezequias transmitiram a mensagem ao profeta Isaías, ele respondeu, diga ao rei que assim diz o Senhor, né? Essa situação não vai ficar desse jeito, né? O profeta Isaías, depois que recebeu essa mensagem do rei Ezequias, né? Foi uma forma de clamor, orando ali, eles disseram assim, olha só, pode ter a certeza disso, que essa afronta não vai ficar por isso. Esses insultos vão cair por terra, né? Em outras palavras. Ele falou assim, olha, vocês vão dizer para o rei, assim diz o Senhor, não se assuste com os insultos que os mensageiros do rei da Síria lançaram contra mim. Ele falou, não se assuste, confie no Senhor.
Ou seja, maior é aqueles que está conosco do que aqueles que está com ele. Ele garante na força do braço, garante com os deuses dele. Mas vocês não é órfão, vocês têm um pai que está a pelejar. O Deus de vocês é um Deus vivo, poderoso, que quando assume a batalha, que quando cuida dos seus filhos, nunca deixa na mão, nunca deixa os filhos seus perderem. E ele vem dizendo assim: ouça, eu mesmo agirei contra o rei da Síria. Ele receberá a notícia que o farão voltar para a sua terra. Ele falou assim: olha, agora quem vai pelejar contra esse rei aí que está se achando, né? Eu que vou agir contra o rei da Síria. Ele receberá notícias que o farão voltar para a sua terra. Ou seja, eu vou cuidar desse reizinho aí. Eles vão voltar dessa terra e eles não vão tomar posse. Eles vão voltar, né? Ali eu providenciarei que ele seja morto à espada, ou seja, eles vão no território onde eles estão ameaçando o Deus vivo, estão ameaçando o meu povo, ele está afrontando, eles estão querendo agir e eles estão indo para a sua própria destruição, ou seja, estão correndo, planejando para a sua própria destruição. A terra que eles querem possuir, que eles querem tomar à força, eles vão morrer. A espada está dizendo aqui. Enquanto isso, o porta-voz partiu de Jerusalém e foi consultar o rei da Síria, pois tinha sido informado de que o rei havia deixado Laquis e estava atacando Libna. Logo depois, o rei Senaqueribe recebeu a notícia de que Tiraca, rei da Etiópia, havia saído com seu exército para lutar contra ele. Então enviou seus homens de volta a Ezequias em Jerusalém, com a seguinte mensagem. Então o rei ainda continuou, né, com as ameaças, né, o rei da Síria, Senaqueribe, ele continuou com as ameaças, né, ele queria destabilizar, ele queria ficar ali o tempo todo afrontando, humilhando o Deus vivo, queria ficar oprimindo os filhos de Deus. Aí a mensagem vem dizendo que ele mandou de novo uma mensagem lá para Jerusalém, né? E o rei Ezequias, o rei de Judá, estava lá, né? E ele já tinha apresentado para Deus as suas queixas, essas ameaças, né? E também já tinha a palavra de Deus vindo de encontro ao coração dele, confirmada pelo profeta Isaías, já dizendo que é o Senhor que está na frente dessa peleja, ele que guerreará e que eliminará os adversários. Essa é a mensagem para Ezequias, rei de Judá. Não deixe que seu Deus, em quem vocês confiam, engane com promessa de que Jerusalém não será conquistada pelo rei da Síria. E eles continuaram a afrontar o rei Ezequias, tirando a credibilidade de Deus, fazendo eles desacreditarem da promessa de Deus, desacreditar no cuidado, na proteção de Deus. Agora foi para Ezequias, porque antes era para o povo, né? Agora é para Ezequias, ó. Não deixe que o seu Deus, em quem vocês confiam, engane com promessas que Jerusalém será conquistada pelo rei da Síria. Ou seja, esse Deus aí está dizendo que nós não vamos vencer, não vamos tomar Jerusalém. É tudo mentira desse Deus aí, tá igual a serpente, né? Como eu falei em outro vídeo. Tirou a credibilidade de Deus para convencer a Eva a comer daquele fruto que era proibido, né? E ela achou sábia as palavras que ela mencionou, ou seja, mal conhecia a serpente, mas conhecia a Deus e sabia do que Deus fez, né? E mal conhecia a serpente, já estava ouvindo a serpente, dando credibilidade à serpente, né? E o que aconteceu? Começou a mudar as palavras que Deus falou. Não, tudo mentira. Certamente vocês vão comer, seus olhos vão se abrir, vocês vão ficar sábios. Vocês não vão morrer coisa nenhuma. E foi pago um alto preço depois. Eles foram expulsos do jardim do Éden, né? O Adão e a Eva.
teve que ser mudado. Deus teve que mudar todo o plano para resgatar os seus filhos, né? O diabo conseguiu o homem a pecar. E você vê aqui que o diabo ele continua hoje, continua a trabalhar, fazendo com que os filhos de Deus desacreditem nos planos, propósitos de Deus, da palavra que saiu da boca de Deus, pois promessas de Deus, palavra de Deus decretada a cada um de nós, não é palavra vazia, palavra é espírito e vida, é fonte de inspiração. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é viva, é eficaz, é penetrante, é como espada de dois gumes, ela penetra até a divisão da nossa alma, do nosso espírito e medula, é apta para discernir os pensamentos, as intenções do nosso coração. É ela que traz vida. E o diabo quis mudar a palavra de Deus, né? Nunca deixe, nunca viva, né? Pelo que as palavras do adversário vêm mencionando, vêm dizendo. Ou seja, vem tirando a credibilidade do que Deus falou. Porque isso acontece para tirar você do propósito de Deus. Pois é. Nós sabemos que a Sara tinha a palavra de Deus já decretada. Abraão creu em Deus, mas o tempo ia passando. A idade de Abraão e de Sara já estava passando, o corpo já estava amortecido, mas tinha a promessa de que lhes daria a luz ao filho. E o tempo da espera provocou, né, incredulidade. Pois é. Então, seu coração bem firmado, bem estruturado, bem enraizado, faz com que você não se perca no caminho. Continue a acreditar em toda palavra que sai da boca de Deus. É claro que decepcionada ficamos com os homens, porque os homens são falhos, né? E muitas vezes as palavras são de morte, para destruturar os filhos de Deus, porque o diabo quer a queda dos filhos de Deus, né? Estão atrás daqueles que estão de pé, para fazer cair. Pois é, o inimigo é assim astuto. Porque o diabo ele já agia há muito tempo com essa arma, com essa artimanha, e ele continua a usar. Então vence o mais forte. Quem está mais forte? A carne e o espírito, né? E você vê que o inimigo fica o tempo todo manipulando, agindo. Com isso, essa plantação dessa semente maligna, perversa, né? Houve divertimento, houve felicidade, houve êxodo, né? Por um tempo, né? Depois virá a colheita, porque quem cuida de nós não está dormindo, ou seja, quem assume a nossa causa é Deus. Você não precisa pedir o mal para o adversário, porque eles mesmos já correram para a sua própria destruição. Já correram para lutar contra Deus. E aqui estamos vendo um episódio que o adversário estava correndo para a sua própria destruição, porque estava afrontando o povo de Deus. Estava afrontando Deus. Então não pense que essa plantação, que essas ameaças vão ficar por isso, né? Tirai a preocupação do seu coração, pois Ezequias apresentou para Deus, porque causa que não é apresentada para Deus se transforma em aflição, se transforma em preocupação. Não é verdade? Você sabe muito bem que o rei da Síria fizeram por onde passaram, destruiu completamente todos, atravessaram o seu caminho. Então ele vem dizendo através dessa carta ameaçadora, dizendo da força dele. Ou seja, vocês sabem muito bem que somos preparados, que já tomamos cidade e reinos, né? Não tem como você escapar. Acaso Deus de outras nações, como Gozan, Arã, Rezef, o povo de Éden, que estava em Tel e Salazar, os livraram. Meus antecessores destruíram todos eles. E o que aconteceu ao rei de Amate e o rei de Arpade? O que aconteceu ao rei de Sefarvade, e de Ena e de Jé?
E depois que Ezequias recebeu essa carta, o mensageiro leu, subiu no templo do Senhor e estendeu-se diante do Senhor. Então, Ezequias fez essa oração na presença do Senhor. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que está entronizado entre os querubins, só tu és Deus soberano de todo o reino da terra. Ou seja, ele estava exaltando a força do braço deles, o rei Senaqueribe, através dessa carta. Quando Ezequias ouviu essas afrontas, essas ameaças de novo, ele se pôs de joelho e falou: Senhor, só tu és Deus, só tu és Senhor soberano, né? És o Deus de todos os reinos da terra. Não importa o que o adversário está falando, o que eles se acham ser. Mas uma coisa eu sei, que o Deus que eu sirvo é um Deus vivo, é um Deus poderoso, soberano, dos céus e da terra, tem domínio sobre todas as coisas, né? O Senhor criou os céus e a terra, inclina os teus ouvidos, ó Senhor. E hoje, ele falou: Deus, inclina os seus ouvidos para a minha oração. Abra teus olhos, ó Senhor, e vê, ouve as palavras com as quais Senaqueribe desafiou Deus vivo. Ele apresentou todas as afrontas perante ao Deus vivo. É verdade, Senhor, que o rei da Síria destruiu todas as nações. Ele reconheceu: Senhor, eu reconheço que esse reizinho aí, que está afrontando o Senhor, eles venceram mesmo. Mas e daí? Eles podem vencer tudo menos o Senhor, menos o Deus vivo que servimos. Em outras palavras, lançar os deuses dessas nações no fogo e queimaram. É claro que os assírios conseguiram destruí-los. Não eram deuses de verdade, mas apenas ídolos de madeira, pedra moldada por mão humana. Ou seja, eles venceram os outros aí porque eles não eram Deus de verdade, eram um Deus de pau e de madeira. E nós servimos um Deus de qualidade, um Deus vivo, que tem poder sobre todas as coisas. Nosso Deus não foi feito por mão de homem, não. E agora é o Senhor que vai dar resposta diante desse cenário de humilhação que nós estamos passando aqui em Jerusalém. E ele disse assim: olha, agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos do poder desse rei. Então todos os reinos da terra saberão que somente o Senhor és Deus. És tu, Senhor, és Deus. E ele falou: Senhor, toma frente, livra nós e nosso povo. Livra o nosso povo. Agora, Senhor, salva do poder desse rei. Ou seja, nos salve, se apresente nessa batalha. Toma a peleja na sua mão. Já que eles se acham poderosos e grandes demais para vir afrontar o exército do Deus vivo, agora guerreia, Senhor, que eles têm que saber quem é Deus que está aqui. Quem é esse Deus vivo que eles afrontam, que eles humilham? Quem é esse Deus que nós invocamos e que tem ouvido para ouvir que ouve? E que atende todo aquele que clama a Ele, todo aquele que busca. Pois somente o Senhor é Deus, que eles vejam através dessa batalha, dessa guerra, que eles vejam o Senhor pelejar, que eles vejam o Senhor, nós vencendo, porque é o Senhor que está na frente, para que seu nome seja glorificado e eles possam conhecer o único Deus vivo que é capaz, que é soberano, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos, né? Em outras palavras. Ezequias buscou a Deus, Ezequias fez o que era certo, e nós também fazendo o que é certo, né? Vamos obter a resposta, porque tudo pode ser mudado através da oração, né? O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, quando clamamos, quando buscamos, Deus não se faz indiferente. Deus se apresenta, Deus assume, Deus dá força, e assim passamos a reinar, passamos a andar confiantes em nome de Jesus. Então, nunca estamos lutando sozinhos. As adversidades que estamos vivenciando, enfrentando, nós nunca estamos passando sozinhos. O Senhor sempre está cuidando de nós. Ele vê tudo que se passa do lado oposto. Ele vê tudo. Então, ele muitas vezes vai dando corda para o inimigo se enforcar.
enquanto o inimigo corre para enforcar, para colocar em prática a maldade, a perversidade, Deus já está deixando eles ir para o caminho da destruição, da vergonha, né? Então, quando o inimigo pensar que está saindo, sobressaindo, que está vencendo, depois ele vai ver o quanto ele trabalhou, o quanto ele agiu contra si mesmo, né? E triste será ter afrontado o Deus que nos escolheu, o Deus que tem uma história para nós, que tem um histórico de vida em suas mãos de nós e que tem planos para as nossas vidas que não pode ser mudado de rota, que não pode ser transformado por eles. Então, que cada um de nós possamos confiar no Senhor de todo o coração, que o mais o Senhor vai fazer. Amém? Você que está vivenciando dias difíceis, cada dia é um desafio, porque muitas vezes as pessoas passam por cada luta diferente e muitas vezes não sabem agir. E a melhor forma de você saber agir é através da fé, através da oração, apresentar a Deus suas petições, e assim Deus vai esclarecendo, Deus vai te orientando, e você vai agindo conforme a palavra de Deus vai falando ao nosso coração. Pois é, cada momento que nós se deparamos em observância às ameaças e olhando para diante desses cenários, né, nós vemos que estamos fazendo certo e que nós devemos acreditar no Senhor. Pois é, pois se estamos andando em obediência e lealdade ao Senhor, não tem com que venhamos pagar um preço ao qual o inimigo está plantando. Né? Claro que cada um de nós passamos por aflições para o crescimento, amadurecimento, pois todo tempo da esfera ela vai sim gerar crescimento, amadurecimento. Né? O Senhor, quando queria falar com o seu povo, Jesus, ele falava com parábolas, interpretações, né, para chegar ao objetivo, né, porque eles não entendiam. O Senhor tinha forma diferente de falar, tanto com os seus discípulos, tanto com o seu povo, né. Com os discípulos, eles falavam abertamente, sem parábola, né. E nós hoje, né, que somos maduros na fé, nós somos crescidos na fé, a gente não foi feito para falar mais como parábola, mais diretamente, né? Mas aqueles que estão engatinhando, aqueles que estão ainda novos na fé, né? É se necessário falar por parábolas, né? Então Jesus falava diretamente com seus discípulos, eles estavam maduros, né? O diálogo era aberto, o diálogo era reto, né? E ali também era ensinado, né? E eles aprendiam com Jesus, né? E nós sabemos que Deus fala conosco na palavra dele, né? E ele fala muitas vezes assim reto, ele fala de forma clara e nós entendemos, né? Pois no mundo espiritual já aconteceu tudo, agora falta a materialização, a manifestação do poder de Deus. Por isso é necessário que os filhos de Deus continuem a perseverar, né? A perseverar em oração, em nome de Jesus. Então, Deus fala conosco e devemos se colocar de joelho, apresentar a Ele, porque os ouvidos dele não estão tampados, os ouvidos dele não estão tampados, as mãos não estão colhidas, para que não possam nos abençoar, os olhos dele estão sobre os justos, os ouvidos atendem o seu clamor. Então, esse Deus está aqui se apresentando, dizendo que a afronta ao qual o adversário tem feito contra a sua vida, agora é causa dele. É ele que está tomando a frente, é ele que está guerreando por ti. Então, tira o foco do problema, das ameaças. Vai continuar? Vai. Mas tem que responder no joelho. Porque as ameaças vieram de várias formas aqui, de várias vezes para o Ezequias, né? E ele foi para o lado espiritual, né? Porque o diabo não queria parar, ele não queria desistir, de destabilizar. Ele continuou querendo oprimir, mas não. A nossa resposta tem que ser diferente. Enquanto está oprimindo, enquanto está querendo acabar,
quando está querendo afundar, acabar com os propósitos de Deus, a gente tem que responder espiritualmente, porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue. Quem dá a resposta, quem faz o terremoto acontecer é Deus. O abalo é de Deus, né? Nós temos que estar na posição espiritual para que o poder de Deus entre em ação. Confia no Senhor, de todo o seu coração, mais Ele vai fazer. Essa é a palavra de Deus, né? E nós vamos continuar depois, dando sequência a essa palavra, quando assim Deus tocar no meu coração. E domingo, sábado e domingo, eu só gravo aqui um vídeo por dia. Pois é, eu estava com um problema, que eu só estava conseguindo só gravar um vídeo. Mas creio que essa semana eu vou conseguir gravar outros vídeos, né? Já tô com saudade de gravar meu vídeo da tarde. Esse é o vídeo, versículo do dia, que eu tô gravando de dia, que eu gravo à noite. Desde já eu quero já abençoar a vida de vocês, não sei o horário que vocês vão assistir, mas desde já abençoo a vida de vocês. Eu agradeço por cada inscrito nesse canal. Se você ainda não é inscrito, convido você a se inscrever, né? E participar das palavras que tem aqui, que é abençoadora. A interação de vocês é também importante. Quando vocês curtem, visualiza, interage. Está mostrando para o YouTube que esse conteúdo é abençoador, relevante, está gostando. Então deixa suas curtidas no vídeo, em nome de Jesus, vocês não vão pagar nada. Quando eu não estou nos vídeos, eu estou aqui na comunidade, onde tem postagem, eu coloco mensagem por escrito, ou os links dos vídeos, algumas outras informações, eu coloco ali para que vocês vão ficar informados, né? E eu já vou me despedindo de vocês. Porque essa palavra falou profundamente no coração de vocês, pois o meu falou também, em nome de Jesus. A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é a árvore de vida. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Tchau, tchau.